Quais exercícios são apropriados para o portador de diabetes tipo 1 e para o portador de diabetes tipo 2? E a diabetes, ela pode afetar outros órgãos sem ser somente o pâncreas? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, né, que é a última da série aí de aquecimento para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Meu nome é Roberto Dório, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para portadores de diabetes, e eu ensino o profissional de educação física a demonstrar o efeito positivo do exercício físico já na primeira aula para o seu aluno aí com diabetes. Então, boa noite a todos, né? Hoje a gente vai exatamente, né? Eu vou responder, né? Peguei na verdade duas perguntas, né? A mesma pessoa mandou aí as duas perguntas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na live. Quais exercícios que são apropriados para quem tem diabetes tipo 1 e para quem tem diabetes tipo 2? E se a diabetes, além do pâncreas, ela pode aí comprometer algum outro órgão aí do nosso organismo. Lembrando que a semana da prescrição do exercício no diabetes, ela vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, do próximo dia 25. No domingo, vocês vão receber um e-mail, né, informando aí como vai funcionar, né, que horas que a aula vai ficar disponível, até quando vocês vão poder acessar, todos os detalhes aí a respeito da semana da prescrição do exercício no diabetes. Eu quero aqui agradecer, né, a todos que se inscreveram, né, estão comprometidos aí em participar, e também lembrar aqueles que simplesmente mandaram um e-mail e não confirmaram esse e-mail, lembra que nessa situação você não autoriza, né, não autorizou nós a mandarmos para você os links aí para poder ter acesso à semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, se você fez a sua inscrição, não recebeu ou não localizou o e-mail que é mandado lá do professor Roberto Dório com o assunto atenção, sua inscrição ainda não está confirmada, procura, localiza esse e-mail, nem sempre ele vai para a caixa de entrada, às vezes ele vai para spam, vai para social, vai para promoções, vai para tudo quanto é lado aí, né? Vai depender aí da empresa que você usa como no seu e-mail. Então, por favor, dá uma confirmada primeiro se você localiza o e-mail. Caso não consiga localizar, entre em contato aí conosco, né? Através aí do direct, do WhatsApp, né? Para quem já está, inclusive, aí no grupo do WhatsApp, o grupo VIP, né, da semana da prescrição. Então lá eu tenho posto o link das aulas, tenho dado aí várias informações. Então eu quero, né, agradecer muito e agradecer mais uma vez as pessoas que estão aí se inscrevendo e também respondendo ao questionário, que é com base nos questionários que eu fiz essa série de lives de aquecimento para a semana da prescrição do exercício no diabetes, e é com base nessas informações que me foram enviadas pelo questionário que eu estou montando aí as aulas, né? O que eu vou falar na aula vai estar baseado nas informações que me foram passadas. Então, de qualquer maneira, muito obrigado e fico muito feliz de tê-los aqui hoje, né, na live, né, na última live de aquecimento aí para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Então vamos lá. Vamos primeiro responder a primeira pergunta, né? Qual é o exercício, né, mais adequado para a gente prescrever para quem tem diabetes tipo 1 e para quem tem diabetes tipo 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: portador de diabetes é tudo igual? Não, não é, porque a fisiopatologia da doença ela acaba sendo diferente. Então, quem tem diabetes tipo 1 é uma situação autoimune, aonde o sistema imunológico, os glóbulos brancos, atacam o pâncreas da pessoa, então vai atacar ali as células beta-pancreáticas, que são as responsáveis por produzir insulina, e consequentemente esse indivíduo vai ficar hiperglicêmico, quer dizer, o corpo para de produzir insulina. Ou existem alguns trabalhos que mostram que tem sim diminuição acentuada, e mesmo quem tem diabetes tipo 1 produz aí uma pequena quantidade de insulina. Mas o detalhe é, a quantidade de insulina que o sistema produz ou não produz, ela acaba influenciando muito pouco para que esse indivíduo consiga sobreviver sem ser tratado através da insulinoterapia, então através de insulina exógena. Então precisa ser tratado com insulina desde o início do diagnóstico, não tem outra maneira. Então essa é a característica de quem tem diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2.
é uma alteração que vai acontecendo no sistema, normalmente levado, né? A fisiopatologia está basicamente relacionada à resistência à ação da insulina. Então a insulina a gente sabe que é um hormônio que está sendo produzido lá pelo pâncreas, que ele vai cair na nossa circulação e a função dele é remover glicose do sangue e armazenar, principalmente no tecido muscular e também no tecido adiposo. E no fígado, a insulina ajuda aquela glicose que veio lá da alimentação, através dos alimentos com carboidrato, que ela se ligue uma a outra e formando a reserva de glicogênio hepático. Então essa é a função da insulina. Agora, quando se fala de resistência à ação da insulina, o que isso quer dizer? Que a insulina ela vai estar circulando no sangue, só que para ela fazer todas essas funções que eu falei de remover a glicose do sangue e fazer com que ela entre no tecido muscular, por exemplo, é necessário que a insulina se ligue a um receptor. Dali para frente acontece uma série de reações químicas em cadeia que vão culminar lá, vão terminar fazendo com que umas vesículas que transportam uma proteína específica chamada GLUT4 saia do meio da célula, vá até a membrana e consiga captar a glicose que está no sangue e trazer para o interior da célula. Então, quando se fala de resistência à ação da insulina, a resistência ela pode estar relacionada a esse primeiro momento da insulina se ligando ao receptor, como eu dei por um exemplo aí no tecido muscular, né? Então a insulina ela não se liga direito ali ao receptor, então não acontece a sinalização. Ou a insulina se liga ao receptor, mas a velocidade com que essas reações químicas acontecem, até fazer o GLUT4 sair do meio da célula ali e ir até a membrana para captar a glicose, ela acontece não numa velocidade adequada. Então, quer dizer, o indivíduo fica hiperglicêmico. Só que o sistema nervoso, como ele entende isso? Se ele sinalizou, produziu insulina, o pâncreas produziu insulina, colocou insulina no sangue e a quantidade de glicose no sangue não diminui, o sistema volta de novo a fazer de novo o mesmo processo. Então, quer dizer, ele dá estímulo para produzir mais insulina. E essa grande quantidade de insulina circulando, que é chamada de hiperinsulinemia, quer dizer, tem uma quantidade grande de insulina circulando no sangue. Isso traz problemas para o indivíduo. E isso acontece por quê? Por conta da resistência à ação da insulina. Então, apesar dele ter uma grande quantidade de insulina circulando, ele ainda fica hiperglicêmico. Então, as fisiopatologias, elas são diferentes. Claro que com o passar do tempo, a capacidade do pâncreas desse indivíduo, que está sendo a todo momento solicitado ali para produzir insulina, ela também vai diminuindo. Então, chega um momento que a pessoa, mesmo com diabetes tipo 2, muitas vezes não consegue mais tratar o diabetes somente consumindo antidiabético oral. E sim, tem que usar a insulina também, porque o corpo já não está mais respondendo da maneira que tinha que responder. Mas a fisiopatologia ela é diferente. E aí acontece também, tem um outro tipo de diabetes, que é o tipo MOD, que ele é dividido aí em vários subgrupos, aonde se tem aí uma alteração genética que vai influenciar na captação da glicose. O indivíduo também vai ter diagnóstico de diabetes, mas é um tipo mais específico e menos frequente. O detalhe é, todo indivíduo com diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2 e o tipo 1, que são os mais frequentes, ele vai ter problema de hiperglicemia. Agora, o que eu falei, o modo com que a doença acontece, ele já é diferente. Segundo, em que momento da vida que isso acontece? Normalmente, diabetes tipo 1, ele acontece em crianças, em adolescentes, né, em indivíduos que têm a predisposição genética e por algum acontecimento na vida, geralmente da pessoa, que serve como um gatilho que dispara, né, o sistema a entender que as células beta-pancreáticas são invasoras e vai lá e ataca as células beta e acaba destruindo elas e o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, automaticamente acontece numa idade mais jovem. No diabetes tipo 2, ele está mais relacionado, muitas vezes, claro, existe a predisposição genética, não é toda pessoa que está obesa, por exemplo, que vai ter diabetes, mas há sim uma associação direta na quantidade de gordura corporal que o indivíduo tem, na composição corporal, com o risco dele ter diabetes. Por que isso acontece? Porque quanto mais gordura se tem no corpo, maior a resistência à ação da insulina. Então, quando pega um indivíduo que é obeso, um indivíduo magro, e compara o quanto de insulina tem ali circulando no sangue dele durante o dia, quem é obeso vai ter uma quantidade muito maior de insulina circulando do que quem é magro, independente de ter diabetes ou não. Só que se o indivíduo tem predisposição genética a ter diabetes, ele vai desenvolver uma resistência à ação da insulina maior do que a capacidade do corpo dele em produzir insulina. E, consequentemente,
ele vai sim ter o diagnóstico de diabetes. Então, existem outros fatores aí que levam ao diabetes tipo 2, que são determinados aí fatores de risco. Inclusive a idade é um deles. Né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, vai ganhando peso, o risco de ter diabetes também aumenta. Então, quando a gente fala assim, qual é o exercício mais adequado para a gente prescrever para quem tem diabetes tipo 1? Muitas vezes você vai estar lidando com uma criança que tem diabetes tipo 1. Que exercício que a gente dá para criança? Não é? Exercícios que normalmente envolvem os grandes grupamentos musculares, envolvem várias articulações, o brincar é importante. E o movimento ele tem que fazer parte disso. Quer dizer, você está trabalhando com a formação dessa criança que tem diabetes tipo 1. Só que você pode também pegar um portador de diabetes tipo 1, por exemplo, semelhante a mim. Eu tenho diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos, quer dizer, então já é um cara que está entrando quase na terceira idade já, com diabetes tipo 1. Eu fui diagnosticado lá quando criança? Fui. Mas agora você pode pegar um adulto que tem diabetes tipo 1. Né? Porque o diagnóstico de diabetes tipo 1 é mais frequente, mesmo tardio, em torno lá de 30 anos. Depois dos 30 é difícil você ter diagnóstico de pessoas com diabetes tipo 1. Mas você sabe que quem tem diabetes tipo 1 geralmente é um indivíduo um pouco mais jovem, comparado ao diabetes tipo 2. Então, quando a gente vai responder essa pergunta, qual que exercício é mais adequado? O primeiro detalhe que a gente tem que levar em consideração é, quem tem diabetes tipo 1, a maioria das vezes, quando recém-diagnosticado, quando é criança, ele só tem alteração metabólica. É uma condição de alteração metabólica onde ele tem que fazer o uso da insulinoterapia. Fora isso, o que ele tem? Nada. Se ele conseguir fazer um bom controle com as insulinas exógenas, de ação rápida, de ação lenta, né, e de curta duração, rápida ou ultra rápida, ele vai conseguir ter um estilo de vida muito parecido com a pessoa que não tem diabetes. Isso vai acontecer. Agora, se você pega um indivíduo com diabetes tipo 1, né, no meu caso, que tem muito tempo já diabetes, né, pessoa que não se exercita, não consegue ter um bom controle metabólico, certamente esse indivíduo vai ter outras situações de risco aí inclusas na hora de você prescrever o exercício. Então, o detalhe, às vezes a gente como profissional de educação física fica muito preocupado em prescrever o exercício. Que exercício que eu prescrevo para quem tem diabetes? A pessoa que tem diabetes, você sabe que ele tem uma alteração metabólica. E que, de acordo com o medicamento que ele vem usando como parte do tratamento, de acordo com a dieta que ele vem fazendo como parte do tratamento, isso pode aumentar ou não o risco dele fazer hipoglicemia. Mas na hora de nós, profissionais de educação física, prescrevermos o exercício para esse indivíduo, consequentemente, que a gente precisa ter? Claro, vamos fazer testes primeiro para ver qual a condição que ele se encontra. Né? Em que condição física esse indivíduo está? Qual é a capacidade de consumo máximo de oxigênio, por exemplo, que ele tem? Quanta força ele consegue produzir? Então, com base nisso, a gente vai prescrever o treino. Claro, de acordo com o medicamento e a alimentação que ele faz, aí a gente vai ter que controlar as glicemias para evitar que esse indivíduo fique hiperglicêmico, com valores lá superiores a 180, ou hipoglicêmico, faça episódios aí de hipoglicemia com glicemias menores do que 70. Então, esse aí é o detalhe que a gente tem. Agora, e o portador de diabetes tipo 2? O portador de diabetes tipo 2 é aquele indivíduo, como eu já falei, ele é um pouco mais velho, a maioria das vezes ele está acima do peso, muitas vezes ele já tem outra doença associada, a mais frequente é a hipertensão. É muito comum uma pessoa com diabetes tipo 2 ter hipertensão. Além disso, ele pode ter algum problema de artrose, por um exemplo, não é? Algum problema de risco cardiovascular aumentado. Então, várias outras situações que na hora que a gente for prescrever o exercício para essa pessoa, você vai ter que levar todos esses fatores em consideração. Não dá para chegar e simplesmente ir prescrevendo o exercício, só preocupado no controle da glicemia, mesmo porque a gente tem que levar em consideração que o indivíduo que tem diabetes tipo 2 tem risco cardiovascular aumentado, se durante o exercício ou após o exercício ele fizer algum episódio de hipoglicemia, isso aumenta mais ainda o risco cardiovascular dele. E claro que não é isso que a gente quer prescrever o exercício para ajudar as pessoas e não para prejudicá-las. Então isso é algo que, quando a gente, para responder a pergunta, assim, qual que é o exercício que é mais adequado, o que vai determinar o quão adequado é o exercício? É primeiro o tipo de diabetes que a pessoa tem, quanto tempo ele tem de diabetes e qual o objetivo dele em relação ao exercício.
Porque muitas vezes, o que pode acontecer? Isso acontece, eu já vi acontecer muito hein, na minha vida, inclusive comigo aconteceu. Eu, quando era mais jovem, eu não fazia exercício preocupado em controlar o diabetes. Eu fazia o exercício buscando rendimento. Era isso que eu queria. Só que para eu conseguir um bom resultado no meu treino, eu precisava ter um bom controle da glicemia. Caso contrário, a gente não vai muito lá, não vai muito bem em relação aos demais. Então, são situações assim, qual é o objetivo desse indivíduo? Primeira coisa. Segunda, que eu acho que é a mais importante de todas. Nós normalmente nos dedicamos, nós nos comprometemos a fazer o que a gente gosta. Então, o tratamento de quem tem diabetes envolve o medicamento, a alimentação e o exercício? Envolve. Que exercício que ele vai fazer? Porque é muito comum as pessoas perguntarem qual é o melhor exercício. O melhor exercício é aquele que a pessoa gosta. Porque todos os tipos, né, de exercício, eles vão contribuir. Sim, a gente, por exemplo, vamos fazer uma comparação que é muito comum, né, fazer a comparação do exercício aeróbico com o exercício resistido. Se o objetivo da pessoa é ganhar força, ganhar massa muscular, raramente você vai conseguir fazendo isso, conseguir esse resultado fazendo trabalho aeróbico. Agora, você também não vai conseguir, através de um trabalho de força, fazer o indivíduo aumentar muito o consumo máximo de oxigênio dele. Então, cada exercício existe aí a parte da sua especificidade, aonde ele vai atuar mais, mas o mais importante é a gente entender que o indivíduo, né, fazendo o que ele gosta, ele certamente vai fazer com muito mais prazer e ele vai sim ser aderente ao tipo de exercício que vai ser prescrito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando vai prescrever e acompanhar o exercício para quem tem diabetes é, primeiro, qual tipo de atividade que a pessoa gosta de fazer. O que ele gosta de fazer. Né? Esses dias mesmo uma pessoa entrou em contato comigo, ele falou, poxa, professor, eu estou com dificuldade em controlar minha glicemia, porque eu tenho diabetes tipo 1 já há muito tempo, já teve lá problema de complicação, parou de fazer exercício, ele falou, poxa, eu não sei o que fazer. A pergunta que eu fiz para ele foi assim, cara, volta no tempo. Quando você era garoto, o que você gostava de fazer? Você gostava de jogar futebol? Gostava de andar de bicicleta? Gostava de nadar? O que você gostava de fazer na sua vida? Isso geralmente funciona. Que eu conversando com ele, ele falou, olha, eu gostava de pedalar. Eu falei, cara, então é isso que você vai fazer. Você vai comprar uma bicicleta e vai começar a pedalar. E depois a gente vê como a gente pode te ajudar com relação a volume, intensidade, de que maneira a gente vai trabalhar. Mas o que é mais importante no primeiro momento? Tirar a pessoa do V0, quer dizer, paradão lá, não está fazendo nada de movimento, e colocar ele para fazer um movimento. Só que qual o movimento? Um que ele goste. Isso é o mais importante para a gente. Aí depois, levando em consideração que tipo de diabetes tem, quanto tempo tem, qual medicamento está sendo utilizado, a alimentação que está sendo feita, se tem ou não outros fatores de risco, aí sim nós vamos prescrever o exercício de acordo com o objetivo que a pessoa tem, adaptado totalmente para ele. Isso é uma coisa, não tem como a gente fugir disso. A prescrição do exercício, apesar, né, de eu ter já trabalhado em sala de musculação, ter dado aula de taekwondo durante muito tempo, e a gente sabe, a aula é coletiva, mas você precisa ter uma avaliação ali para cada indivíduo para a gente saber mais ou menos, para manter mais ou menos um padrão de acordo com as pessoas que estão na aula, para que se tenha, para que todos consigam ter resultado. Isso é um desafio realmente muito grande, né? Porque você pode de repente escolher, falar não, hoje a aula é para abrir o bico, o pessoal não vai conseguir treinar. Mesmo que é mais condicionado, eu vou dar um treino muito forte. E aí o que vai acontecer? Quem é super bem condicionado vai conseguir fazer, vai ficar estouradão lá no fim da aula, estouradão que eu tô falando no bom sentido, né, de estar cansadão no fim da aula, e quem é menos condicionado no meio da aula já vai estar com a língua para fora e não vai conseguir fazer mais nada. Então, é realmente um desafio para a gente que trabalha em grupo prescrever o exercício para o indivíduo, independente de ter diabetes ou não, a gente sabe disso, isso é algo que é inerente à nossa profissão. Mas você sabendo que você tem um indivíduo com diabetes, você pede para ele fazer a glicemia, você conhecendo o tratamento, o medicamento que ele está usando, a alimentação que ele está fazendo, com base naquele valor de glicemia que ele te apresentou ali antes de começar a aula, você sabe que tipo de aula você vai dar. Então aí você já consegue prever o que vai acontecer dali para frente.
Então é algo que, dessa maneira, o profissional de educação física consegue fazer com que o indivíduo com diabetes tenha um bom resultado, seja ele vir para treinar com você porque ele está buscando fazer exercício para ajudar no tratamento, ou seja, ele está vindo te procurar para treinar porque ele quer melhorar aí o desempenho dele dentro do esporte ou da atividade física aí que ele faz. Então é nisso que a gente tem que se prender. Então, para responder a pergunta, né, qual atividade é que é mais adequada? Primeiro, dentro do que a pessoa gosta de fazer. Identifica isso. Esse é o primeiro. Segundo, a gente vai prescrever, claro, respeitando os princípios do treinamento esportivo, principalmente o de sobrecarga e o de adaptação. Esses dois são fundamentais. Com isso a gente vai controlar lá volume e intensidade, não tem como fugir disso. Então você vai, de acordo com a condição física que o indivíduo tem, a capacidade que ele tem, seja a capacidade aeróbia, anaeróbia, o quanto ele consegue produzir de força, dentro da modalidade que ele escolheu, você vai prescrever o exercício, prevendo sempre uma melhora. E toda vez que ele adaptou, é momento de aumentar a sobrecarga. Quer dizer, a gente tem que sempre manter o corpo em desequilíbrio, para sempre buscar uma melhora. Então, buscar a supercompensação. Então, o detalhe é, quando você vai trabalhar com quem tem diabetes, identificar o que gosta, de acordo com a condição que aquela pessoa tem, condição que eu falo, condição física dele, da capacidade que ele tem, junto com o objetivo que ele tem, aí você vai prescrever o exercício. Então, isso é responsabilidade totalmente nossa como profissional de educação física. E para cada indivíduo, a gente vai ter que levar tudo isso em consideração. Porque você pode dar aula para mais do que uma pessoa com diabetes, na mesma turma, por exemplo. Então, eu vou dar uma aula ali coletiva e eu tenho, sei lá, duas ou três pessoas que eu sei que têm diabetes. E aí o que vai acontecer naquela turma? De repente, 2 têm diabetes tipo 2, 1 tem diabetes tipo 1, desses indivíduos. O que tem diabetes tipo 1, ele não tem complicação. O risco maior que ele tem é de fazer hipoglicemia. Então isso você sabe. Dos outros 2, 1 tem diabetes tipo 2, sem outra doença associada, sem risco cardiovascular aumentado. Mas o outro tem diabetes tipo 2, está acima do peso, é hipertenso e tem risco cardiovascular aumentado. Então, na hora que você vai prescrever, você tem que conhecer o seu aluno. Então, muitas vezes a gente fica preocupado em, para o diabético pode isso ou pode aquilo. A gente tem que entender que é uma adaptação metabólica, pensando no diabetes. Só que a gente tem que levar em consideração outros fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente na hora que você for prescrever o exercício físico. Então, para responder essa pergunta, né, qual é o exercício aí mais adequado, mais apropriado, vai ser de acordo, quem que vai determinar isso? Você, como profissional de educação física que prescreve e acompanha o exercício físico para quem tem diabetes. É você que vai determinar isso. Com base no seu conhecimento técnico, no quanto você domina, associando tudo isso ao tratamento, ao tempo de diabetes, se tem complicações crônicas ali presentes ou não, a alimentação que ele está fazendo e relacionando tudo isso com o tipo de exercício que você está fazendo, o modo que está sendo aplicado, o volume, a intensidade e como fisiologicamente isso vai impactar no corpo desse indivíduo, tá bom? Então vamos para a segunda parte aí, que era exatamente, foi perguntado se o diabetes, ele além de prejudicar o pâncreas, ele também pode vir a prejudicar outros órgãos. Então vamos lá, o nosso corpo, vamos partir, primeira coisa que a gente precisa lembrar, o nosso corpo ele sempre trabalha em homeostasia. O que é homeostasia? São todos os sistemas do corpo trabalhando de uma maneira totalmente organizada, como se a gente imaginasse um conjunto de engrenagens, aonde todas elas estão trabalhando com os dentes ali tudo certinho. É isso que acontece. Então o mecanismo como um todo ele está funcionando perfeitamente. Mas o indivíduo teve diagnóstico de diabetes. Então o que aconteceu? A engrenagem relacionada ao pâncreas começou a faltar um dente nela. E aí o que vai acontecer? O mecanismo como um todo, ele vai trabalhando até chegar naquele momento da engrenagem onde está faltando um dente. Chegou ali, vai dar uma travada. E isso vai impactar em todo o sistema. Em algumas situações impacta mais rápido, em outras partes do sistema impacta menos rápido. Vai demorar um pouco mais para acontecer. Então como é que a gente vai... Como eu vou descrever isso para vocês? Primeiro, o pâncreas, a gente tem que entender que ele é um órgão
que tem funções endócrinas e funções exócrinas. O que quer dizer isso? O pâncreas ele tem função de produzir hormônios, ele produz a insulina e produz um outro hormônio que tem uma função contrária ao da insulina, que é o glucagon. E além disso, ele ajuda também no processo digestório. Essa é a função exócrina do pâncreas. Então ele tem mais do que uma função. Então muitas vezes a gente pensa, quem tem diabetes, tem problema no pâncreas, ele tem uma alteração em uma das estruturas do pâncreas, que é justamente uma parte de um tecido rugoso na superfície do pâncreas, que tem ali as células alfa e as células beta. Então as células beta são as que produzem insulina, as células alfa produzem aí o glucagon. Então a parte das células beta é que é afetada. As outras funções do pâncreas vão funcionar normalmente. Então, quem tem diabetes, ele vai conseguir usar o açúcar que ele tem armazenado no fígado? Vai, porque o glucagon é que faz isso. O glucagon que é liberado pelo pâncreas vai fazer, normalmente, lá o fígado liberar a glicose para chegar no sangue. Que no momento que já está hiperglicêmico não é muito interessante que isso aconteça. Inclusive tem medicamentos que diminuem a ação do glucagon também. Mas pensando no órgão, o que vai ser afetado é a capacidade de produzir insulina, mas as outras funções vão funcionar normalmente. Então o glucagon vai ser liberado normalmente, a função relacionada ao pâncreas em liberar suco pancreático para ajudar nos processos digestórios, lá, principalmente na gordura e outros nutrientes aí no corpo também vão ser liberados, e dessa maneira o indivíduo continua aí vivo com uma alteração metabólica que acaba refletindo lá na hiperglicemia. Só que qual é o impacto que isso tem para o nosso corpo do indivíduo ficar com um padrão de controle de concentração de glicose no sangue acima do que é normalmente recomendado, do que é normal, considerado normal? Esse monte de açúcar no sangue, primeiro, ele começa a impactar no sistema circulatório. Porque a parte circulatória do nosso corpo, as artérias e as veias, é que vão, principalmente as artérias, é que vão fazer a distribuição dos nutrientes. Então, no sangue, lá a gente vai ter a água do sangue, vão ter lá as hemácias, né, hemoglobina, outras hemácias ali também juntas. Tem lá a glicose também circulando junto com a insulina, junto com o glucagon. O nosso corpo, o processo de comunicação, ele normalmente de distribuição de nutrientes, né, mesmo de oxigênio, de CO2. Opa, é que caiu meu quadro aqui. Tá, me ajuda aqui. Então, mesmo esse sistema de... Deixa eu só acertar a câmera aqui, que não sei o que aconteceu com o pezinho aí, caiu. Então, o que acontece? O sistema ele vai continuar funcionando, só que numa situação onde se tem uma grande quantidade de glicose ali circulando, ela começa a ocupar muito mais espaço. E qual é o grande detalhe que a gente tem com relação ao nosso sistema circulatório? A gente tem aí a parte dos grandes vasos, então a gente tem as artérias, que são, né, os grandes vasos. Na artéria tem um monte de glicose, não vai impactar tanto assim o sistema. Agora, na arteríola, que é um diâmetro um pouco menor, já começa a ter um pouco mais de problema. Já vai ter muito açúcar ali, aquele monte de açúcar também sendo ali, né, circulando e aumentando ali o atrito na parede dos vasos. E nos capilares, que é a menor estrutura que a gente tem nas artérias, aí é que a coisa complica. Porque o capilar, imagina, porque ele tem esse nome, né? Imagina assim um fio de cabelo, por exemplo, e imaginar que naquele fio de cabelo, dentro dele passa sangue. E por que a gente tem que ter vasos tão pequenos assim no nosso corpo? Para chegar nas extremidades. Então, por exemplo, vasos grandes a gente tem no nosso tronco. Mas nas pernas, nos braços e nas mãos, na ponta dos dedos. Nos nossos olhos, por exemplo, né, que é um órgão menor, nos nossos rins. Nesses locais, a gente vai ter uma quantidade muito maior de capilares, inclusive na nossa musculatura. Né, os nossos músculos, conforme a gente aumenta a parte, né, o sistema circulatório com estímulo aí ao treinamento, você aumenta muito a capilarização no tecido muscular que está sendo trabalhado. Justamente para acelerar esse processo de fornecimento de oxigênio, remoção de CO2, a parte de fornecimento de energia, principalmente vindo da glicose, dos aminoácidos ali, para poder gerar energia para o tecido muscular, da própria gordura também. Então, são novos caminhos que são criados para isso. Então, o primeiro problema que a gente tem é esse. O segundo
metabolicamente. A gente sabe que nós temos ali o nosso sistema energético, que ele depende, né, para gerar energia aerobiamente. O que é necessário? Ter oxigênio nas reações químicas, mas o que vai usar como nutriente? Vai usar ali a glicose, né? Vai usar os ácidos graxos livres que vieram lá da gordura e também vai usar os aminoácidos para isso acontecer. Só que para o sistema inteiro trabalhar, precisa sim de uma parte da molécula da glicose, principalmente quando vai metabolizar gordura, que é o que acontece quando a gente está em repouso. E se tem muita glicose no sangue e não tem glicose na célula, o que acontece? Começa a produzir, né, subprodutos aí nessas reações químicas, aonde vai acabar acontecendo um aumento na concentração do potencial de hidrogênio no nosso corpo. Então, consequentemente, vai ter muito hidrogênio no sangue e, consequentemente, tende a ficar ácido. Então, o sangue com muito hidrogênio, por que ficou assim? Por quê? Muito açúcar no sangue e pouca glicose lá no interior das células para servir como fonte de energia. O corpo se adapta. Ele vai tentar de outra maneira conseguir gerar energia. Só que para tudo a gente paga um preço. E um dos preços é esse descontrole metabólico, que é muito comum no indivíduo, principalmente que tem diabetes tipo 1, quando não diagnosticado, muitos são diagnosticados, por quê? Por conta dessa alteração metabólica, ele entra em um processo que é chamado de cetoacidose metabólica. E a cetoacidose metabólica, só um momentinho, por favor, pega para mim a fonte aqui. Ah, não, tá aqui, ó, já consegui, pode deixar. Tá acabando a bateria do computador. Então, a cetoacidose metabólica, ela acontece justamente por conta de não ter glicose suficiente no interior das células. O sistema aeróbio tenta metabolizar ali a gordura parcialmente, uma parte da molécula de gordura é metabolizada e outra parte não. Então, começa a mexer com essa parte metabólica do nosso corpo e, consequentemente, faz com que o indivíduo entre em uma situação onde o sangue, que passa por todos os órgãos, todos os tecidos do nosso corpo, fique mais ácido. E com isso, consequentemente, o corpo entra em desequilíbrio e a pessoa acaba entrando num processo de cetoacidose metabólica e isso leva o indivíduo ao coma. E se não for corrigido rapidamente, pode levar também à morte desse indivíduo. Agora, e no portador de diabetes tipo 2, que ele produz insulina, mas aí ele consegue produzir insulina não o suficiente, mas ele tende a ficar hiperglicêmico por um longo período. Isso também a médio e longo prazo mantém o metabolismo desequilibrado. O indivíduo não trabalha mais em homeostasia. Ele vai trabalhar sempre buscando uma situação de equilíbrio. E nessa situação, como eu falei, nesses órgãos principalmente que a gente tem uma quantidade maior de capilares, pode acontecer desse indivíduo ter, sim, complicações que são chamadas de crônicas no diabetes. Então, a principal, né, delas, assim, a mais comum é a retinopatia, né, a nefropatia, que vai atacar lá a parte dos rins, vai comprometer os rins, a neuropatia periférica, então quer dizer, fica tanto uma concentração tão grande de glicose, né, nos diferentes locais do nosso corpo, inclusive na parte do sistema nervoso, que acaba também prejudicando aí as sinapses, que é a maneira que o sistema nervoso se comunica. Então começa a ter alterações relacionadas, que é muito comum acontecer, perder a sensibilidade nos pés, por exemplo. Começar a ter dor nas pernas. Né? Então são situações que levam a um agravamento, começa a afetar outros órgãos, outras partes do nosso corpo, por conta de um controle não tão adequado em relação ao tempo que esse indivíduo fica em hiperglicemia, e não só ficar em hiperglicemia, o corpo ainda fica tentando compensar isso produzindo uma grande quantidade de insulina. Então, para a pergunta de que o diabetes ele pode afetar outros órgãos, a resposta ela tem que ficar muito bem gravada na mente de vocês. Para quem tem diabetes e controla o diabetes, a tendência disso acontecer ela é muito pequena. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Para o indivíduo que tem diabetes e a maior parte do tempo ele fica hiperglicêmico, não faz um controle adequado, consequentemente aumenta muito o risco do aparecimento dessas complicações crônicas do diabetes. E
o nosso corpo precisa trabalhar em equilíbrio. Se não tem esse equilíbrio, o sistema ele vai sentindo. Então pode sim acontecer do indivíduo ter problemas com outros órgãos, sim. Porque começa inicialmente pela parte metabólica. Se não tem glicose suficiente, não consegue metabolizar a gordura direito, não consegue fazer a síntese proteica para a construção dos diferentes tecidos e das estruturas proteicas no nosso sistema, que são várias aí, né? A gente sempre pensa, fala de proteína, a gente da educação física, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o tecido muscular, lactina, miosina, as fibras contráteis. Só que a hemoglobina, por exemplo, essa estrutura que leva oxigênio, remove CO2, transporta também aí o mineral ferro, ela também é uma estrutura proteica. Então, existem outras estruturas proteicas que são extremamente importantes para o nosso corpo, e claro, se o corpo está desequilibrado, todas essas estruturas elas vão sendo, todos esses processos acabam sendo comprometidos, e sim, o indivíduo que tem diabetes, a diabetes ela pode atrapalhar, né, comprometer outros órgãos? Pode, desde que ela não seja bem controlada. E como é que a gente consegue um bom controle? Através do tratamento medicamentoso, do controle alimentar e do exercício físico, que é o que tanto a gente fala aqui no canal, e é o que a gente vai falar bastante aí com vocês a partir de segunda-feira, na semana da prescrição do exercício no diabetes, tá bom? Só um momentinho aí que a Estela vem aqui, eu sei que tem... Um abraço para a Patrícia, a doutora Tassiana. Ah, que legal, olha, quero agradecer então o pessoal que está aqui, ó, a Patrícia, a Simara, a doutora Tassiana, a doutora Tassiana, ela é endócrina, que bacana, muito feliz de tê-la aqui. O Winston também. Quem mais está por aí? A Simara, né? Simara também tá. Randall, que legal, muito bom ter vocês aqui. O Winston também está aí. Muito legal, então, pessoal. Muito obrigado, então, a vocês que me acompanharam aqui até agora. Não é? Na segunda, então, amanhã a gente não tem live. No domingo tem a Live D20. A Live D20 é uma live que eu faço em outro perfil, que é no Diabetes Você no Controle, né? Diabetes.você no Controle, que é onde eu... Normalmente o conteúdo ele não é voltado para o profissional de educação física, e sim para o portador de diabetes. Então a Diabetes D20 é a Diabetes D20, desculpa. A Live D20 é a live que a gente faz no Diabetes Você no Controle aos domingos, e é onde a gente conversa sobre os 3 pilares aí no tratamento do diabetes, tanto a parte medicamentosa, como nutricional e como exercício aí para quem tem diabetes. Então, amanhã a gente não tem live, no domingo tem a Live D20, e na segunda a gente se encontra de novo aí na semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, se esse conteúdo, né, que eu fiz, né, respondendo a uma pergunta que me foi mandada por alguém que se inscreveu e respondeu o questionário para participar da semana da prescrição do exercício no diabetes, for algo de valor para vocês, você vê que, pô, que legal, dá para usar isso aqui no dia a dia, curta, né, se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal, né, compartilhe aí, marca, né, aqui no Instagram, outros profissionais de educação física que você acredita que esse conteúdo vai ser bacana. Então, dessa maneira, isso só me ajuda a crescer aí o canal e certamente cada vez mais produzir conteúdos sobre exercício e diabetes. Então é isso aí. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!